que é a filosofia? A filosofia é o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente e da linguagem. Esta distingue-se da mitologia e da religião por causa do seu destaque em argumentação racional e também das pesquisas científicas, por geralmente não recorrer a procedimentos experimentais em suas investigações. A filosofia é o saber mais abrangente em que se ocupa com os grandes temas da humanidade. A partir dela são fundamentadas e desenvolvidas teorias, metodologias, pesquisas ou projetos educacionais. A palavra filosofia é composta por duas palavras, philos, derivada por philia, que significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais, e sophia, que significa sabedoria. Ou seja, a filosofia significa, de modo geral, amizade pela sabedoria e amor e respeito pelo saber. O filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca a sabedoria, tem amizade pelo saber e deseja saber. Para os filósofos, ao longo da história, o conceito de filosofia sofreu várias alterações e restrições na sua definição, alterando-se conforme a escola ou movimentos filosóficos. Essa variedade torna praticamente impossível elaborar uma definição universalmente válida do que é a filosofia. No entanto, ela determina as hipóteses do seu método de pensar e os seus propósitos através dos seus próprios métodos de pensar e propósitos, pois somente a filosofia pode determinar o que é filosofia. Para Platão, a filosofia seria a percepção racional da realidade, que é composta de ideias ou formas abstratas, que só podem ser captadas pela razão. Porém, para Aristóteles, a filosofia seria a perseguição ao conhecimento universal, dos quais dependeriam os objetos particulares a que se dedicam as demais ciências, artes e ofícios. Na Idade Média, com a influência das opiniões cristãs, as definições de filosofia foram associadas à compreensão da fé religiosa com o estudo da existência de Deus. Já no início da Era Moderna, para Descartes, a filosofia seria a investigação das causas dos princípios fundamentais. É nesse sentido que se deve ler a famosa metáfora de Descartes. Assim, a filosofia é uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco a física e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências. Após Descartes, Kant acentua uma característica destacada na filosofia, a de ser um pensar sobre o pensamento ou um conhecer o conhecimento. Como eu disse atrás, a lista de pensamentos da filosofia é tão grande que dificilmente se pode encontrar um elemento que percorra todos os pensamentos em todas as épocas. Mas isso não implica dizer que a filosofia atual seja apenas um desperdício do crescimento da ciência moderna. Talvez não haja uma resposta clara à pergunta o que é filosofia, e talvez nunca haverá. Há questões filosóficas que ainda permanecem sem resposta, entre as quais está a pergunta: existe vida após a morte? A expressão vida após a morte refere-se à suposta continuidade da alma, espírito ou mente de um ser após a morte física. Os principais pontos de vista sobre o além provêm da religião e metafísica. Esta última trata de problemas teóricos como tentativas de descrever leis ou condições. Acredita-se que as pessoas falecidas são transportadas para um lugar específico após a morte, dependendo das suas ações em vida. Será verdade? Há quem defenda esta teoria e quem se oponha. Por outro lado, há indivíduos que seguem uma outra teoria, designada reencarnação. Por sua vez, esta refere-se ao renascimento no novo corpo físico após a morte. Nos modelos metafísicos, teístas acreditam que algum tipo de ultravida aguarda as pessoas quando elas morrem. Contrariamente, os ateus não acreditam que haja uma vida após a morte. O budismo, por seu lado, tende a acreditar na vida após a morte, mas sem a referência a Deus. Por fim, os agnósticos tendem a acreditar que estas teorias são inverificáveis e, portanto, permanecerão desconhecidas. Em relação a este assunto, Sócrates afirmou: porque morrer é uma outra destas duas coisas, ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e, para a alma, uma migração deste lugar para outro.